Senhor meu Deus, nesta manhã de segunda-feira, eu me coloco diante da Tua presença com o coração cansado, mas cheio de esperança. Ainda existem lágrimas escondidas dentro de mim que ninguém conhece. Existem preocupações que eu não tive coragem de contar, nem para as pessoas mais próximas. Mas o Senhor conhece tudo. O Senhor viu minha luta durante a noite, viu meus pensamentos correndo enquanto eu tentava dormir, viu meu coração pedindo socorro em silêncio. E agora, antes mesmo do mundo acordar completamente, eu venho até Ti, porque sei que somente a Tua presença pode trazer paz verdadeira para minha alma. Pai amado, existem manhãs em que levantar da cama parece fácil, mas existem outras em que o peso da vida quase impede os pés de tocarem o chão. Hoje talvez alguém esteja ouvindo esta oração exatamente assim, sorrindo para os outros, mas carregando dores escondidas. Trabalhando todos os dias, mas sem forças dentro do coração, continuando firme por fora, enquanto por dentro sente medo do amanhã. Senhor, abraça essa pessoa agora, faz ela sentir que não está sozinha, faz ela perceber que o Senhor nunca abandonou nenhum dos seus filhos. Meu Deus, eu te entrego esta nova semana. Entrego os compromissos, os sonhos, as contas, as respostas que ainda não chegaram, as portas que continuam fechadas e também as lágrimas que ainda não secaram. Eu não quero caminhar sozinho. Vai comigo para cada lugar onde eu colocar meus pés hoje. Vai comigo no trabalho, no trânsito, dentro da minha casa, nas conversas difíceis e até nos momentos em que eu sentir vontade de desistir. Que a Tua mão esteja sobre minha vida desde as primeiras horas desta manhã. Senhor, nesta oração eu lembro da história da Adriana Ferreira, moradora de Campinas, interior de São Paulo. Adriana trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital pequeno do bairro Jardim Londres. Durante meses, ela viveu angustiada porque o marido havia perdido o emprego e as dívidas começaram a crescer dentro de casa. Ela saía cedo para trabalhar, voltava tarde e muitas vezes chorava escondida no banheiro para os filhos não perceberem o medo que estava sentindo. Em uma segunda-feira de manhã, antes de sair para o hospital, ela fez uma oração simples, dizendo: Deus, eu não tenho mais forças, mas ainda tenho fé. Naquela mesma semana, surgiu uma oportunidade inesperada para o marido trabalhar em uma oficina mecânica indicada por um antigo amigo. As coisas não mudaram da noite para o dia, mas a paz voltou primeiro ao coração dela, e depois Deus começou a reconstruir cada área daquela família. Senhor, assim como o Senhor visitou Adriana naquela manhã difícil, visita agora cada pessoa que está ouvindo esta oração com o coração apertado. Pai querido, quantas vezes nós queremos respostas rápidas, mas o Senhor trabalha primeiro dentro da nossa alma. O Senhor fortalece nosso espírito antes de mudar nossas circunstâncias. E talvez hoje alguém precise exatamente disso, não apenas de um milagre externo, mas de forças para continuar caminhando sem perder a fé. Por isso eu te peço, renova agora o coração abatido. Levanta quem acordou sem esperança. Toca quem sente medo do futuro. Cura quem está emocionalmente cansado. Existe alguém ouvindo esta oração que já sorriu demais para esconder a própria dor. Existe alguém que continua ajudando todo mundo, mas por dentro sente vontade de desabar. Senhor, segura essa pessoa pela mão nesta manhã. Que esta segunda-feira não seja apenas mais um dia comum, que seja o começo de algo novo preparado por Ti. Onde existe ansiedade, coloca calma. Onde existe medo, coloca confiança. Onde existe tristeza, derrama consolo. Onde existe cansaço, derrama renovação. Eu declaro que nenhuma luta será maior do que a presença do Senhor na vida daqueles que confiam em Ti. Meu Deus, eu também te peço proteção. Livra-nos dos acidentes, das palavras maldosas, das notícias ruins e de todo o mal invisível que tenta atingir nossa casa. Guarda nossa família, guarda nossos filhos, guarda aqueles que amamos. Coloca teus anjos ao redor de cada caminho que iremos percorrer hoje. E mesmo que existam batalhas durante esta semana, que nunca falte fé dentro do nosso coração. Senhor, ensina-nos a começar esta manhã olhando mais para a Tua fidelidade do que para os problemas.
porque o mesmo Deus que cuidou de nós até aqui, continuará cuidando daqui para frente. E mesmo sem enxergar tudo claramente, nós escolhemos confiar. Pai amado, enquanto esta manhã continua começando, eu percebo que existem pessoas ouvindo esta oração com o coração dividido entre a fé e o medo. Por um lado, querem confiar no Senhor, mas por outro, as preocupações parecem altas demais. Existem decisões difíceis esperando resposta. Existem contas vencendo, portas que ainda não abriram, notícias que demoram a chegar e feridas emocionais que ninguém consegue enxergar. Mesmo assim, Senhor, nós continuamos aqui buscando Tua presença logo nas primeiras horas deste dia, porque sabemos que quando o Senhor entra em nossa vida, até o caos começa a perder força. Meu Deus, ensina-nos a não carregar sozinhos pesos que somente o Senhor pode sustentar. Quantas vezes tentamos resolver tudo com nossas próprias forças e acabamos ainda mais cansados? Quantas vezes sorrimos para não preocupar os outros, enquanto por dentro estamos gritando por ajuda? Mas hoje eu te peço, entra dentro de cada coração abatido e traz descanso verdadeiro. Não um descanso passageiro, mas aquela paz profunda que só o Senhor sabe derramar sobre a alma. Talvez exista alguém ouvindo esta oração dentro de um ônibus lotado indo para o trabalho, tentando esconder as lágrimas para ninguém perceber. Talvez alguém esteja arrumando a casa agora cedo, mas com a mente cheia de preocupações sobre o futuro da família. Talvez exista uma mãe cansada que dormiu pouco, um pai preocupado sem saber como sustentar a casa, um jovem perdido sem direção ou uma pessoa mais velha sentindo medo da solidão. Senhor, alcança cada vida neste momento. O Senhor conhece os detalhes que ninguém mais conhece. Pai querido, às vezes nós pensamos que o Senhor está distante porque as respostas demoram, mas a verdade é que o Senhor continua trabalhando mesmo no silêncio. Enquanto nós choramos, o Senhor já está preparando caminhos. Enquanto pensamos que tudo está parado, o Senhor já começou a mover situações invisíveis aos nossos olhos. Por isso hoje eu rejeito todo pensamento de derrota. Eu rejeito toda voz negativa que diz que não haverá saída. O Deus que abriu mares, levantou caídos e restaurou vidas, continua o mesmo nesta manhã. Senhor, eu te peço força emocional para aqueles que estão esgotados por dentro. Existem pessoas que não estão cansadas fisicamente, mas emocionalmente. Pessoas que carregam decepções antigas, palavras que machucaram profundamente, lembranças que ainda doem em silêncio. Cura essas feridas, Pai. Toca na alma dessa pessoa que perdeu a alegria de viver. Sopra a esperança onde o desânimo tentou criar morada. Meu Deus, ajuda-nos também a vencer a ansiedade. Existem pensamentos acelerados roubando a paz de muita gente logo cedo. Pessoas que mal acordaram e já sentem o peso da preocupação apertando o peito. Mas nesta manhã, eu declaro que o Senhor está no controle do amanhã. Nada foge das tuas mãos. Nenhuma lágrima passa despercebida diante de ti. Nenhuma oração feita com sinceridade é ignorada pelo céu. Pai amado, que esta segunda-feira seja diferente. Que hoje não seja apenas mais um dia sobrevivido, mas um dia vivido com a Tua presença. Que possamos perceber pequenos sinais do Teu cuidado ao longo do caminho. Um abraço inesperado, uma porta aberta, uma ligação importante, uma notícia boa, uma força que surge de repente dentro do coração. Porque o Senhor continua realizando milagres silenciosos todos os dias. E mesmo quando tudo parecer difícil, ensina-nos a permanecer firmes, porque a fé verdadeira não nasce apenas nos dias bons. A fé cresce também durante as batalhas. Cresce quando escolhemos continuar confiando mesmo sem entender tudo. Cresce quando choramos, mas ainda assim oramos. Cresce quando sentimos medo, mas continuamos caminhando segurando na Tua mão. Senhor, livra-nos de desistir cedo demais. Existem pessoas que estão no limite emocional, pensando em abandonar sonhos, relacionamentos, projetos e até a própria esperança. Mas hoje o Senhor manda dizer: ainda não acabou, ainda existe propósito para esta vida. Ainda existem caminhos preparados, ainda existem milagres que essa pessoa irá viver. O inimigo pode ter tentado apagar a alegria,
mas não conseguirá destruir os planos que o Senhor escreveu. Pai querido, entra também dentro dos lares nesta manhã. Onde existe discussão, traz paz. Onde existe frieza, derrama amor novamente. Onde existe falta de diálogo, cria reconciliação. Protege nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos e todos aqueles que amamos. Que nenhuma palavra maldita tenha força sobre nossa família. Que o Senhor cubra nossa casa com proteção e misericórdia. E enquanto o mundo corre apressado lá fora, nós escolhemos diminuir a velocidade da alma para ouvir a tua voz. Porque não existe lugar mais seguro do que estar dentro da tua vontade. Não existe força maior do que a tua presença caminhando conosco. E não existe amanhecer mais bonito do que aquele vivido debaixo do teu cuidado. Senhor meu Deus, enquanto esta manhã continua seguindo, eu sinto que existem pessoas tentando permanecer fortes diante das lutas, mas por dentro estão extremamente cansadas. Pessoas que já ajudaram tantos outros, mas agora não sabem quem poderá ajudá-las. Pessoas que continuam trabalhando, sorrindo e cuidando de todos ao redor, mas que carregam silenciosamente um peso enorme dentro da alma. E nesta hora, Pai, eu te peço, alcança essas vidas com teu amor, que elas sintam agora um abraço vindo do céu, porque existem dores que somente a tua presença consegue aliviar. Pai querido, nós vivemos em um mundo que cobra força o tempo inteiro. As pessoas aprendem a esconder sentimentos para não parecerem fracas. Aprendem a sorrir mesmo quando o coração está despedaçado. Aprendem a dizer, está tudo bem, enquanto por dentro enfrentam noites difíceis, crises emocionais e pensamentos pesados. Mas diante de ti não precisamos fingir nada. O Senhor conhece nossa verdade. O Senhor vê nossas lágrimas escondidas. O Senhor entende até aquilo que não conseguimos colocar em palavras. Meu Deus, visita agora quem acordou sem ânimo para enfrentar este dia. Existe alguém ouvindo esta oração e pensando, eu não sei mais quanto tempo consigo continuar assim. Talvez seja um cansaço causado pelas dificuldades financeiras. Talvez seja uma tristeza profunda, provocada por uma decepção. Talvez seja o peso da solidão, da rejeição ou da ansiedade constante. Mas nesta manhã eu declaro que o Senhor está entrando nesses lugares escuros da alma e trazendo luz novamente. Pai amado, ensina-nos a confiar no teu tempo, porque muitas vezes queremos respostas imediatas, mas o Senhor trabalha de maneira silenciosa e perfeita. E mesmo quando não conseguimos enxergar nada acontecendo, o céu continua se movendo ao nosso favor. Quantas vezes pensamos que estávamos sozinhos, mas o Senhor já estava preparando livramentos sem que percebêssemos. Quantas vezes acreditamos que tudo havia acabado, mas o Senhor ainda estava escrevendo uma nova história. Senhor, fortalece aquele que perdeu a motivação para sonhar. Existem pessoas que deixaram sonhos morrerem por causa das lutas da vida. Pessoas que passaram por tantas decepções que começaram a acreditar que nunca mais viveriam dias felizes novamente. Mas o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parecia perdido. O Senhor ainda levanta quem caiu. O Senhor ainda cura corações feridos. O Senhor ainda transforma lágrimas em testemunhos. Meu Deus, ajuda-nos também a não carregar culpa excessiva dentro do coração. Existem pessoas presas ao passado, se condenando por erros antigos, palavras ditas impulsivamente ou decisões que trouxeram sofrimento. Mas nesta manhã eu te peço, derrama misericórdia sobre essas vidas. Mostra que o teu amor é maior do que qualquer erro. Mostra que ainda existe recomeço para quem decide permanecer diante da tua presença. Pai querido, eu oro agora por aqueles que estão emocionalmente sobrecarregados. Pessoas que vivem preocupadas o tempo inteiro, sempre esperando algo ruim acontecer. Pessoas que dormem cansadas e acordam ainda mais cansadas. Pessoas que já não conseguem sentir paz nem dentro da própria casa. Senhor, acalma essa mente agitada. Silencia os pensamentos negativos. Quebra toda a corrente invisível de medo, angústia e opressão emocional. Senhor, também entrego em tuas mãos aqueles que estão enfrentando problemas no trabalho. Pessoas humilhadas, desvalorizadas ou pressionadas além do limite. Quantos acordam cedo todos os dias, lutando apenas para sobreviver?
Quantos trabalham duro e mesmo assim vivem inseguros sobre o amanhã? Mas o Senhor vê cada esforço escondido. O Senhor vê cada lágrima silenciosa derramada durante o caminho. E eu acredito que o Senhor abrirá portas que ninguém conseguirá fechar. Pai amado, ensina-nos a não desistir no meio da caminhada. Porque às vezes o milagre está mais perto do que imaginamos, mas o cansaço tenta nos convencer a parar antes da hora. Dá-nos perseverança para continuar. Dá-nos fé quando tudo parecer difícil. Dá-nos esperança mesmo nos dias em que a alma estiver abatida. E se hoje existir alguém ouvindo esta oração sem conseguir enxergar motivo para continuar lutando, que o Senhor toque profundamente nesse coração agora. Que essa pessoa entenda que sua vida tem valor, que ela não nasceu por acaso, que ainda existem capítulos lindos preparados pelo Senhor, que ainda existem dias felizes esperando logo adiante. Pai querido, enquanto esta manhã avança, nós escolhemos permanecer confiando em Ti, mesmo sem entender todos os caminhos, mesmo sem saber exatamente como as coisas irão acontecer. Porque nossa segurança não está nas circunstâncias, nossa segurança está no Senhor. E quando o Senhor segura nossa mão, até os caminhos mais difíceis se tornam possíveis de atravessar. Pai amado, chegamos ao final desta oração da manhã e antes de começarmos completamente esta segunda-feira, eu quero permanecer mais alguns instantes diante da Tua presença. Porque o mundo lá fora é apressado, barulhento e muitas vezes cruel, mas aqui, diante de Ti, nossa alma encontra abrigo. Aqui encontramos forças para continuar mesmo quando o coração está cansado. Aqui lembramos que não estamos sozinhos na caminhada. Senhor, talvez esta oração tenha alcançado pessoas que passaram a noite chorando escondidas. Pessoas que acordaram hoje tentando reunir forças apenas para sobreviver mais um dia. Existem batalhas que ninguém vê. Existem dores que nem sempre são explicadas. Há pessoas carregando preocupações tão grandes que o peito parece apertado o tempo inteiro. Mas nesta manhã eu declaro, o Senhor está visitando cada coração ferido agora. Meu Deus, toca naquele homem que anda preocupado porque não sabe como sustentará sua família nos próximos dias. Toca naquela mãe que carrega o peso de cuidar de todos, enquanto ninguém percebe o quanto ela também está cansada. Toca naquele jovem que se sente perdido emocionalmente e não consegue enxergar direção para a própria vida. Toca naquela pessoa mais velha que sente o silêncio da solidão dentro de casa. Senhor, alcança cada um deles com Teu amor poderoso. Pai querido, durante esta oração nós falamos sobre medos, lágrimas, ansiedade e cansaço. Porque o Senhor não rejeita um coração sincero. O Senhor não exige perfeição para ouvir nossas palavras. O Senhor apenas deseja que nos aproximemos com verdade. E hoje estamos aqui exatamente assim, talvez feridos, talvez cansados, talvez inseguros, mas ainda acreditando que o Senhor continua cuidando de nós. Quantas vezes pensamos que não suportaríamos mais uma luta, mas o Senhor nos sustentou em silêncio. Quantas vezes imaginamos que tudo iria desmoronar, mas a Tua mão nos segurou sem que percebêssemos. E olhando para trás, entendemos que foi a Tua misericórdia que nos manteve vivos até aqui. Por isso, nesta manhã, nós escolhemos confiar novamente. Senhor, entra na frente de cada compromisso deste dia. Vai diante daqueles que sairão cedo para trabalhar. Vai diante daqueles que enfrentarão reuniões difíceis, entrevistas, exames, viagens ou conversas delicadas. Que a Tua presença acompanhe cada passo. Que todo ambiente pesado seja transformado pela Tua paz. Que toda armadilha invisível seja quebrada pelo Teu poder. Pai amado, eu também Te peço proteção espiritual sobre cada lar representado nesta oração. Livra nossas casas de toda inveja, toda maldade, toda palavra lançada contra nossa família. Que nenhum desânimo destrua nossa união, que nenhum vício destrua nossos filhos, que nenhuma tristeza profunda roube nossa vontade de viver. Cobre nosso lar com Tua luz. Senhor, fortalece principalmente aqueles que estão emocionalmente no limite, pessoas que já não sabem mais como explicar o que sentem. Pessoas que continuam fortes por fora apenas porque acham que não têm outra escolha. Mas hoje o Senhor vê cada detalhe escondido.
O Senhor conhece o peso que essa pessoa carrega em silêncio. E eu te peço, derrama agora descanso sobre essa alma cansada. Meu Deus, que esta segunda-feira marque um novo começo espiritual para muitos corações. Que hoje alguém volte a acreditar na própria vida. Que hoje alguém recupere a esperança perdida. Que hoje alguém encontre coragem para continuar caminhando mesmo depois de tantas decepções. Porque quando o Senhor toca uma vida, tudo começa a mudar de dentro para fora. Pai querido, nós não sabemos tudo o que enfrentaremos nesta semana, mas sabemos quem caminhará conosco. E isso já é suficiente. Se o Senhor estiver ao nosso lado, não precisamos viver dominados pelo medo. Se o Senhor segurar nossa mão, poderemos atravessar até os dias difíceis sem perder completamente a esperança. Por isso, nesta manhã, nós entregamos diante de Ti nossas lágrimas escondidas, nossos sonhos, nossas preocupações, nossos medos e também aquilo que ninguém mais conhece. Colocamos tudo aos Teus pés e escolhemos acreditar que o Senhor já está trabalhando em nosso favor, mesmo quando nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Que o céu visite cada pessoa ouvindo esta oração agora. Que haja paz para a mente cansada. Que haja cura para o coração ferido. Que haja força para continuar lutando. Que haja esperança renascendo dentro da alma. E que, acima de todas as coisas, nunca falte a certeza de que o Senhor permanece ao nosso lado em todos os momentos da vida. Nós começamos esta manhã em oração e terminamos esta oração mais fortes do que começamos, porque Tua presença nos levantou mais uma vez. Amém.